Gente, retomando aqui a questão das story procedures, vou criar um delimitador aqui. E apenas recapitulando aqui, ó, drop procedure if exists e vou chamar aqui de p apagar. A gente estava fazendo com atendente, né? Apagar atendente. Isso, se existir. Create procedure p apagar atendente. E aí vou passar os parâmetros do atendente. Deixa eu olhar aqui, é nome, atendente e código, né? P. Na realidade, eu pensei uma coisa, mas na realidade eu quero fazer pelo ID. Eu vou apagar pela chave. Então eu vou passar aqui, ó, P ID atendentes, que é um int. OK? Begin end. Se vocês quiserem, vocês podem fazer as validações. A gente pode melhorar isso daqui a pouquinho. Fazer aqui direto. Delete from atendentes where id atendentes igual a PID atendentes. Aqui seria direto, tá? Sem fazer a validação que o usuário ele passou ou não o ID. E a gente aprendeu nos vídeos anteriores como a gente fazer essa validação. OK? Aquele probleminha de sincronia, né? Que essa versão tá chateando. Pronto, eu criei aqui, certo? Deixa eu só dar um insert aqui em atendentes, rapidinho. Insert into atendentes, nome, código, values, vou botar aqui KK e o código ABC. Certo? Eu vou inserir esse atendente aqui. É nome atendente, né? Atendente. Nome atendente. Aí passa esses valores. Por que eu estou fazendo isso? É porque, como eu estou usando esse banco aqui para outras coisas, eu estou com medo de apagar um atendente que pode ter pedidos associados a ele, essas coisas todas, tá? Então, assim, se eu quiser apagar esse atendente pela chave, eu vou dar aqui um select, asterisco from atendentes, só para ver qual a ID aqui desse atendente, tá? Esse atendente que eu cadastrei agora, KK, o ID dele é 11, tá vendo? Então, quando eu der o call na minha procedure, eu vou chamar aqui call p apagar atendente, eu vou passar o ID dele, que é 11. OK? Ele apagaria o atendente. Certo? Ele não vai dar nenhuma mensagem porque eu não programei isso, mas a gente vai fazer esse ajuste. Cheguei aqui, ele apagou. Certo? Apagou o atendente. Tranquilo? Deixa eu dar um select asterisco com atendentes aqui para vocês verem que ele deixou de existir, ó. Tá vendo que o 11 aqui, que é KK, deixou de existir? É porque, deixa eu só explicar o que aconteceu, tem um monte de KK ali, né? É porque eu acabei rodando essa linha aqui várias vezes com o meu clique. Beleza? Deixa eu adicionar um outro aqui, vou botar aqui Bahia, só Bahia aqui, só para vocês verem, ó. Vou rodar só esse aqui. Ele inseriu Bahia. Tá vendo aqui que é o 15? E se eu chegar agora aqui e apagar o Bahia, ó, só um detalhezinho, faz diferença eu fazer isso aqui, porque ele pega a linha anterior disso aqui, ó. Faz diferença. Foi isso que aconteceu naquela hora. Pronto, ele só apagou. É porque quando você bota o cursor aqui assim, ele puxa a linha anterior, entendeu? Ele puxou a linha anterior. Observe que ele apagou. Vou botar aqui, ó.
Tá vendo que o 15 apagou aqui? O problema é que ele rodou essa linha aqui de novo, tá? Só tirar isso aqui. Bem, ele pagou pelo ID. Existe uma possibilidade também de você tratar, e a gente vai melhorar isso nessa procedura, que é o seguinte. Ao invés de eu apagar um atendente, eu poderia testar se esse atendente existe. Antes de apagar ele, eu poderia fazer algo do tipo, ó, declare id int e dizer o seguinte, ó, select id atendentes from atendentes, igualzinho isso aqui. E dizer assim, into id. O que é que está acontecendo aqui? Eu vou pegar, se eu achar um atendente, eu quero que guarde o valor do ID aqui. Aí o que é que eu vou fazer agora? Interessante. If id is not null. Isso quer dizer o que aqui? Quer dizer o seguinte, ele achou o ID válido. Aí eu posso realmente apagar aquele atendente. E aí eu poderia botar uma mensagenzinha aqui, ó. Atendente apagado. Com sucesso. Que agora, além de apagar, ele vai dar uma mensagem. Else, eu vou botar aqui select, atendente não encontrado. E finalmente aqui o end if, ó. Vou salvar aqui, ele vai recriar por cima. Ok? E agora se eu, por exemplo, tentar apagar o atendente 15, que eu apaguei alguns minutos atrás, o que é que vai acontecer aqui, ó? Atendente não encontrado. Não existe mais o 15 que eu já apaguei. Então, isso é uma situação de retorno que pode ser lá que seu programa Java, PHP, etc. Você quer que quando ele não apagou por não existir, ele dê uma mensagem ou dê uma flag que informe se existiu ou não. Ok? Pessoal, retomando aqui a gravação, vamos agora criar o procedimento para editar. É importante lembrar que no procedimento de editar, eu preciso dizer quais são os dados novos que eu quero editar, porque o procedimento de edição exige que você diga quais são os dados que você quer alterar. Então, eu vou chamar de P, editar. Então, se você estiver fazendo a avaliação, o tempo é curto. Os estudantes que adoram reclamar. Inclusive, os que estão assistindo o vídeo e não são meus alunos. Aí, eu vou botar aqui, ó, P, nome, P, código. P, nome, acho que é Vachar 45. E código, se eu não estiver enganado, é Vachar. Aí dá o describe na tabela, vocês vão ver, Vachar. Eu acho que é Vachar 3 ou 4. Aí um detalhe importante, ó. Como é um procedimento de edição, eu sou obrigado a também passar o ID, que é a chave primária por onde eu estou atualizando, tá? Vou manter o que a gente tinha feito aqui, que era o seguinte, buscar o atendente pelo ID. Eu poderia buscar pelo nome, por exemplo. É válido também. Lembrando que busca por nome nunca é confiável, porque se tiver homônimos, o ideal é pela chave mesmo. E agora a mesma coisa que a gente fez lá no trecho do delete. Eu vou buscar se ele achou um ID válido para um atendente. E agora aqui, onde era delete, vai ser update. Update. A tabela atendentes. Aí vou dizer agora sete os valores que eu quero modificar. Nome vai receber o valor de pnome. Código vai... Aí nome atendente, né? O código vai receber o pcódigo, que é o pzinho de parâmetro. Então, assim, na avaliação, não cometa erros, não. Pzinho, o nome do atributo na tabela. O id atendentes igual a... Aí você pode ser o próprio id atendente, já que ele encontrou, ou botar o id, já que você testou com id, mas id atendentes.
Nossa mensagem agora vai ser editada e atendente não encontrado, certo? Vou criar aqui. Deu erro aqui. Tá, não é erro não. Essa é a versão nova da SQL, ele tá dando problema de sincronização. Deu certo aqui. E agora na chamada do P apagar atendente, que agora vai ser editar, não é isso? Editar atendente. Eu tenho que passar o seguinte, eu tenho que passar o nome, que vai ser o novo nome, eu vou botar aqui Jorge Bahia. Dia triste, hoje é o dia do enterro do Vitória. O código AB1. E agora eu vou dizer assim, o ID de quem eu quero trocar. Vou botar propositalmente aqui 15, que foi um que eu apaguei, que era o tal do Kaká, não era isso? E ele tem que me dar um atendente não encontrado, porque eu já tinha apagado ele. Eu sei que tem um atendente aí, que é o 14, que é um atendente válido. Eu venho aqui e atualizei, certo? Atendente atualizado com sucesso. Então é uma forma de edição e a gente está fazendo aqui sempre passando a chave primária. Ah, Jorge, eu queria fazer o seguinte, eu não queria ser obrigado a passar a chave primária. Eu queria que ele passasse tipo nome e sobrenome, ou nome e alguma outra coisa, eu poderia fazer também. Lembrando que quando você está com o Workbench configurado na forma segura, ele não permite, se isso aqui tiver marcado, ele não permite que você faça atualizações ou deletes sem ser pela chave primária. Como o meu aqui está desmarcado, eu poderia atualizar ou deletar sem ser pela chave primária, ok? Aqui no laboratório do IFBA a gente tem isso. Então é isso. Pessoal, vamos redefinir aqui, ó. Primeira coisa, delimiter. Botar aqui o delimitador. Que era a mesma coisa, né? Drop function, né? If exists. Vou chamar de f buscar id. Create function f buscar id. Vou passar o parâmetro aqui pid atendentes int. E agora eu tenho que dizer o tipo de retorno, né? Returns vai ser o tipo int, não é isso? Begin. Deixa eu só ver aqui se nessa versão vai me obrigar ao deterministic, tá? Aí eu preciso declarar uma variável que vai ser minha variável de retorno. Eu vou chamar propositalmente dessa vez de retorno, tá? Para ficar didático. Declare retorno int. Lembrando que com a variável, quando o valor dela não é setado, mesmo ela sendo programada para ser um int, ela pode retornar um null em banco de dados, tá? Então aqui, ó, select. Aí vou botar aqui id atendentes into retorno. Ou seja, o valor que ele retornar do id atendente, ele vai guardar na variável retorno. From atendentes. Into, bem lembrado. Into. Vou botar aqui id atendentes igual a p id atendentes. Ok? Então, o que é que está acontecendo aqui? Se eu achar um atendente para aquele id, eu vou guardar na variável retorno. E agora eu só vou dar um retorno. Botei aqui para ser didático, tá? Delimiter. Deixa eu botar aqui na última linha. Tô achando que... Pronto. Vocês viram, ó, um bugzinho aí dessa versão do Workbench. Você viu que quando estava todo selecionado, ele deu problema de sincronização. Quando eu marquei o cursor aqui, ó, no final da última instrução, ele me habilitou a sincronização. Então, vocês, quando estiverem fazendo a avaliação, lembrem disso. Que massa, né? Acabei de explicar, ele me contradisse.
Tá, vou apelar aqui para o rei de SQL. Pronto, tá. O function, né? A pessoa não sabe nem ler. Como é que a pessoa é, professor? Pronto, é isso que eu queria mostrar. Ó. Ele está dizendo o seguinte, essa função aqui, ela precisa ser de algum tipo desses aqui. O tipo ideal para esse tipo de função que a gente está usando é o determinístico, ok? Então, vou botar aqui, ó, determinístico. Então, na documentação do blog, eu já vou começar a atualizar lá os textos que eu tenho de function. Isso aconteceu a partir dessa versão. Existe uma diferença na chamada de um procedimento para uma função. Num procedimento, a gente chama com call. Numa função, a gente chama com select. Select. Vocês lembram quando tinha uma função lá para pegar data? Sempre tinha aqui, ó, corrente, date. Ele fazia um select que ele executava a função corrente date e retornava a data de hoje, tá vendo? Então, nesse caso, como eu criei uma função, ele fica disponível enquanto função para executar como eu previ. Então, eu vou botar aqui, ó, f buscar e eu vou passar o parâmetro aqui, ó. Vou passar o parâmetro aqui 90, que é o ID de atendente. Eu sei que não existe um atendente f buscar ID, né, minha função. Eu sei que não existe nenhum atendente cujo ID seja 90. Olha o que ele retornou aqui, null. Ele retornou null, porque não tem nenhum. Certo? Então, o que acontece aí? Esse trato é importante porque você pode precisar, no contexto de uma procedure ou no texto do seu programa, saber se ele retornou uma posição válida no conjunto de elementos da sua tabela ou não. Por exemplo, ele retornar um null aí, traduzindo em miúdos, é dizer assim que aquele atendente não existe. Se eu passasse, por exemplo, ID atendente aqui 11 e buscar, ele não existe. Se eu passar, por exemplo, 12, ele achou, tá vendo? Então é como quando a gente fazia busca lá em Vectores, no início de programação em C, Pascal e Java. Aí o que a gente fazia? A gente assumia, alguém poderia colocar assim, posição, o achou menos 1. Se ele achar, por exemplo, em C em Java, de 0 a qualquer posição válida do vetor, ele achou. Mas se ele se mantivesse como menos 1, ele seria equivalente a esse null aí, que ele não encontrou. Ok? Bem, eu fiz essa função, ela está disponível agora, e eu vou retomar agora o seguinte. Vocês lembram que quando a gente fez aqui essa procedure, editar atendente, vou botar aqui no RedSQL para evitar maiores complicações, eu tinha esse trecho de código aqui, ó, que ele era equivalente à minha função buscar que eu criei agora. Se eu chegasse e botasse aqui, ó, select f buscar id e passasse p id atendente, tá no plural ou singular? Atendente, atendentes. Vocês já viram que eu tenho problemas com essa palavra, né? Into id. O que é que ele está fazendo? Ele vai chamar minha função, vai buscar a posição e vai guardar na variável id. Observe, diminuir esses 1 aqui, ó. Vai ter o mesmo efeito do que a gente fez, só que o que é que aconteceu? Se eu precisasse buscar muitas vezes o ID do atendente passando ID, eu só aproveitei aqui uma função criada. Ok? Deixa eu ver se está executando alguma coisa aqui embaixo. Não, né? Pronto. E agora, se eu chamasse o seguinte, ó, call, lembrando que agora, mesmo eu usando uma função internamente, se eu desse aqui um call p editar atendente,
Aí vou dizer o seguinte, ó. O novo atendente vai ser XXX e eu botei até um X a mais, a pessoa ficou pensando que era, sei lá. Tenha medo. E eu tinha um atendente lá que era 12, não foi? Que foi um atendente válido. E vou executar agora essa linha aqui, ó. Ele tá dizendo que... Ah, tá, atendentes, né? Vocês já viram que eu tenho problema com essa palavra, né? Eu preciso fazer uma terapia. Eu não consigo escrever e eu não consigo falar. Eu botei atendentes, né? Eu sou uma pessoa gaga na escrita. Atendentes. Atendentes. Pô, é no singular, ó. Agora é singular. Ela é singular. Pronto. Observe, o atendente foi editado com sucesso. Se eu der um select aqui, ó, rapidinho. Ó, aprendi, ó. Já não errei mais. Ó, não fique me sacaneando, não. O atendente 12 alterei para XXX e o código ABC. Então, qual foi a vantagem de ter criado a função aí? Eu pude fazer reuso dessa função. Eu poderia criar funções para várias coisas. Por exemplo, eu poderia criar uma função que calculasse no dia quantas pizzas foram vendidas para aquele dia. Eu passava a data, você dava um select count internamente, contava e dava um retorno lá na variável de retorno. Só para fazer um fechamento aqui no vídeo é o seguinte. Vamos entender quais são as diferenças básicas no escopo de uma procedure e de uma function. As duas têm em comum isso. Eu preciso criar um delimitador. Internamente tem o begin-end que vocês pedem que eu coloque logo no início. Delimiter. Certo? Internamente você tem um create. Vamos lá, procedure. Você dá o nome da procedure. Eu boto um pezinho, sei lá. Procedure. Vamos lá, cadastrar. Aqui eu passo os parâmetros, lembrando que os parâmetros, vamos colocar aqui, exemplo, pezinho nome, por exemplo. Pezinho nome, varchar, sei lá, 45. E agora aqui dentro, eu colocaria, por exemplo, se fosse uma busca, select, nome, from, sei lá, tabela, nome igual a pnome. Seria um exemplo possível. O que é diferente na function? Eu vou botar agora aqui embaixo. Onde era create procedure vira function. E aí eu gosto de usar um prefixozinho de função. E lembrando que a função tem que ter um retorno. Então você coloca aqui return. O tipo, vamos imaginar que aqui retornasse um varchar. Vamos imaginar que você retornaria um varchar 45, porque nesse caso, por exemplo, que eu estou fazendo aí, ele vai retornar um nome. Aí, deterministic, que nessa versão 8 do MySQL exige isso. Se vocês virem em vídeos e outros livros, essa questão não tem. Como eu preciso retornar algo, eu poderia declarar uma variável aqui, declare retorno, ou nome do cara, sei lá, varchar 45. Lembrando que esse retorno eu preciso guardar numa variável local para depois retornar, então, tipo int nome do cara. E no final dá um return nome do cara. Como é lá no Java e no C, a última linha lá de sua function, embora no Java e no C tudo internamente acaba sendo uma function, né? Quando no C você não quer retornar nada, é o void que você bota lá, ele não retorna nada. E no Java você coloca o tipo que você quer retornar. Então, basicamente, tentar botar aqui de forma que apareça o escopo das duas. Observe que o corpo
Observe o corpo da procedure, não tem retorno, e o corpo da function, que tem um retorno. Quem é da velha guarda, que viu Pascal, sabe que lá esse conceito é bem definido. Procedimento não tem retorno e função tem retorno. Então, assim, isso é bem claro. Então, assim, a diferença básica é essa. A vantagem de se usar functions é que você pode ter reuso em vários momentos para coisa que... E procedimento também, obviamente, mas aí fica a critério de vocês. Por exemplo, se você precisasse, como eu mostrei anteriormente, fazer uma busca por um ID que você, de maneira recorrente, você usaria, é melhor você criar uma function. Então, é uma coisa possível. Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, nesse vídeo aqui, criar uma função assim, ó, ftotal pizzas. Nesse banco que eu estou aqui de clube de pizzas. E passar, eu acho que tem uma tabela data pedido. Eu vou botar aqui pdata, que é do tipo date. Eu vou passar aqui, certo? E agora aqui, ó, eu vou dizer que é o total, que vai ser um int. E eu vou fazer, usando esse banco mesmo que a gente está trabalhando, eu vou botar assim, ó, select, count, não, vou chamar de total pedidos, tá? Por que eu não estou chamando total pizzas? Porque se a gente lembrar o total de pizzas daquele dia, tem que lembrar que quantas pizzas ele pediu itens de pizza para o modelo que a gente estava usando. O retorno vai ser um int. E eu vou dizer select count id pedidos, que eu vou contar os pedidos. Int total from pedidos where data pedido igual a p data. E no final eu vou retornar o total. Ok? Deixa eu só executar aqui esse bloquinho. Não tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um describe aqui em pedidos rapidinho. Describe pedidos, porque eu não lembro exatamente como é que tá. ID pedidos. Select count ID pedidos. ID pedidos. From pedidos where data pedido igual a pdata. Total eu criei aqui. Não tem erro não. Vou rodar de novo aqui só para ler a mensagem, né? Coisa que eu não fiz agora. Select. Ah, tá. Só retornando aqui o describe. ID pedidos. From pedidos. Create function foi para... Data pedido. Pronto, acho que tá certo aqui. Não tô vendo nenhum erro aqui. Vocês estão vendo algum erro? Ou rodar até aqui, ó. Rodar até onde no describe. Eu não tô vendo não, confesso a vocês. Não tô vendo erro não. Perto de retorne. Ah, é isso aqui, ó. É o S. Pronto. Não, mas ele não tem... No Windows não daria problema não. Pronto, era o S aqui. É o S, para vocês não errarem aqui, tô dando ênfase aqui alguns minutinhos para você ver que esse S aqui, ele pode ser um atrapalho, né? Não, mas não tem problema, no Windows não tem problema, no Linux daria problema. Aí vamos lá agora. Se eu chegasse agora e dissesse assim, ó, deixa agora dar um select from pedidos. Eu quero só ver uma data que tenha pedido, porque eu não conheço esse banco de cabeça, tá? Pega aqui 1º de janeiro de 2016, tá?
Então, eu vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, lembrando que é uma função, então eu chamo a função com select, né? Select f total, pedidos. E aí eu vou passar uma data que eu sei que tenha pedidos aqui, que foi 2016, né? 1º de janeiro. Se eu não tiver visto errado ali, eu só vi um pedido. Pode ser que tenha mais, mas eu só vi um pedido. Pronto, só tem um pedido. Pegar uma data aqui, sei lá, 31 de janeiro, eu acho que não tem nenhum pedido. Quando eu criei esse banco, eu não botei datas assim espalhafatosas, observe, é o 0. Aí você pode dizer, mas Jorge, venha cá. Por que não retornou nulo? Porque o count, ele não retorna nulo. Assim como o AVG não retorna nulo, assim como min, max, etc. Então, essa função faria isso. Por exemplo, você teria uma função lá no seu sistema que retornaria o total de pedidos de uma determinada data. Ou um intervalo de datas. Você poderia usar.